Muito bem, estamos de volta com Tudo Mais e você está ligadinha aqui acompanhando a nossa programação. E eu acho que um tanto quanto ansioso para participar desse bate-papo. Nós vamos falar agora sobre a leitura da Bíblia. Você já ouviu muitas vezes o quão necessário, o quão bom, o quão importante e o quanto ela nos faz bem na nossa vida diária, na nossa prática. Mas por que tudo isso, né? Por que a gente fala tanto da importância da leitura bíblica? Para falar um pouquinho sobre esse assunto, que para mim é fundamental, nós estamos recebendo agora o nosso reverendo Vinícius Lacerda, ele que é o pastor auxiliar aqui da IPP e também um dos coordenadores regionais de São Paulo, da SBB. Exatamente isso. A gente trabalha aqui na igreja, no pastorado auxiliar e, ao mesmo tempo, como secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? Ai, Mato Grosso do Sul. Os dois também. estados. Então, a gente cuida da missão ali diariamente da Sociedade Bíblica do Brasil e a gente colabora e apoia o trabalho da nossa igreja aqui, que é fantástico, né, também. É uma bênção, uma bênção. Essa igreja super missionária. Amém. Alegria. Isso mesmo, pastor. É uma alegria fazer parte daqui. Exato. E a gente vê tantas pessoas que estão nos acompanhando de diversos lugares do Brasil e eles estão acompanhando a nossa programação, né? Muito E a gente bom. pode levar essa palavra, levar esse conhecimento, né, para todo canto do mundo, né? Essa interação com o público que assiste o canal da IPP TV é muito legal, porque daqui a pouco, Tainá, não sei se você é assim, né? Porque quando a gente participa ali do Vida Devocional, já tem pessoas que são conhecidas e tão distantes, né? Mas a gente interage, manda abraço, né? Então, verdade. vários deles. É muito bom isso. É muito bom mesmo. Pastor, nós resolvemos trazer esse tema porque é um tema muito atual, Claro. é um tema que a gente tem que falar o tempo todo. Claro. E a gente ouve muito, tem muita gente que fala assim, eu escuto tanto, meu pastor fala comigo, eu escuto na vida devocional falando sobre isso. Toda a programação da igreja você vai ouvir sobre isso, né? A importância de ler a Bíblia. É verdade. E quando a gente fala dessa importância de ler a Bíblia, né? Aí alguns podem perguntar, tá, mas o que eu vou encontrar de diferente lá? O que eu vou encontrar dentro da Bíblia? Muito E eu bom. tô falando, essa pergunta é mais ampla mesmo, né? Não só para nós cristãos, mas muitas vezes até para o cristão, para ele entender por que a gente fala tanto, né? Exatamente, exatamente. É importante a gente primeiro entender quem é o autor da Bíblia, né? Uhum. Porque normalmente quando você vai adquirir um livro, você quer saber quem escreveu esse livro. E a gente precisa, obviamente e diretamente, né, com muita objetividade, dizer o autor da Bíblia é Deus. Esse ser que nós cremos como o Criador do universo, aquele que criou a Terra, criou tudo que existe e o ser humano. E a proclamação da sua própria palavra é que gera essa criação, né? Ou seja, nós somos o povo cristão, é o povo da palavra e que crê no Deus da palavra, justamente porque é pela palavra que todas as coisas vieram a existir, né? Uhum. Então, nessa proclamação do próprio Deus, que é o Deus que começa pregando a sua palavra para a criação do universo e do ser humano, nós nos apegamos a essa palavra porque no próprio Antigo Testamento nós não vamos crer em algo simplesmente assim etéreo ou místico que traga algum tipo de filosofia, que ensine um caminho de paz interior. Mas nós cremos numa palavra que diz assim, até desde os profetas da própria palavra, diz assim, assim diz o Senhor. Uhum. Então, o autor da Bíblia é o próprio Deus. E aí a gente precisa entender o que é essa Bíblia, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros, por isso que até o próprio nome livro, né, Bíblia, quer dizer também biblos, que vem lá de uma palavra antiga, de um porto que exportava justamente ali os materiais que formaram as primeiras páginas quando foram escritas, né? A junção ali dos juncos formavam aquele tipo de papel e o porto de Biblos era um lugar que exportava os papéis, que foi a primeira tecnologia escrita, tanto para essa junção de juncos e também como o couro de animais. Aí você vai ter a cidade de Pérgamo, que era especialista para escrever os pergaminhos, que eram aqueles couros onde eram ressecados ali, para que depois se tornasse um lugar objetivamente de escrita. Mas você vai ter tabuinhas também, no início, lá atrás, para escrita em pedra, em barro e etc. Só que o que é a Bíblia desse povo antigo, que é o povo de Israel? Você tem que chamar inicialmente de Tanakh. O que é o Tanakh? O T, que vem de Torá, é o Pentateuco,
São os 5 livros iniciais ali, que também é conhecido muito no Antigo Testamento, Tainá, como a lei. Então, o Tanakh, Torá, que é o Pentateuco. O N do Tanakh, né, o Nak, é o Neviim, que são os profetas. E os profetas é que vão dizer a respeito de quem é esse Deus e qual a sua missão nessa própria palavra. Então, Tanakh, Torá, Neviim, profetas, e ao mesmo tempo ali o K, que quer dizer o Ketuvim, que são os escritos poéticos e cânticos e todos os outros que vão completar o Antigo Testamento. Então grava aí, Tanakh, Antigo Testamento. Torá, Neviim e Ketuvim. A lei, os profetas e os escritos. Até aqui, Antigo Testamento, né? Então a gente está falando o que é a Bíblia, né? A gente precisa entender. Exatamente. E aí tem um período intertestamentário, onde ali houve uma espécie de silêncio, mas muita coisa aconteceu com o próprio povo de Deus. E naquele período intertestamentário existem os escritos, que vêm do Segundo Templo, que é a construção do Segundo Templo depois do cativeiro babilônico. Esses escritos, nós cristãos da Reforma Protestante, consideramos como históricos. Lutero mesmo disse que os escritos, que depois a Igreja Católica chamou de deuterocanônico, e nós protestantes chamamos de apócrifos, né? Esses escritos, o próprio Lutero disse, olha, esses escritos são bons para conhecimento histórico do que aconteceu naquele período do intertestamentário, né? O período entre o Antigo e o Novo Testamento. E depois vem o Novo Testamento, que são as Boas Novas, ou seja, os Evangelhos, e as cartas desses apóstolos que seguiram o profeta chamado Jesus, que a gente entende também como rei, sacerdote Jesus. O que Jesus veio dizer? Eu sou aquele que as escrituras do Antigo Testamento apontam e dizem que eu vim cumprir a nova criação que falhou lá com o primeiro Adão. E aí o próprio apóstolo Paulo vai apontar para Jesus como sendo o Adão perfeito, o segundo Adão, e que nele são satisfeitas todas as coisas até a sua morte e ressurreição na cruz. E o próprio Jesus lê Isaías lá na sinagoga, então mostra já que Jesus tinha intimidade com a palavra, ou seja, o verbo vivo lendo a palavra. Ele está nos ensinando, Tainá, que para que o seu ministério e a sua vida aconteça, você precisa ler a palavra. Porque depois que ele é batizado, depois que ele passa pelo deserto, ele começa os seus 3 anos de pregação. Mas ele faz isso depois que ele lê Isaías 61, você pode conferir aí, Isaías 61, 1 e 2, ele lê lá a Torá e diz, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Aí ele fecha o livro, só que ele não lê a segunda parte de Isaías 61, 2, parte B, que vai dizer de vestes de alegria, lágrimas enxugadas. Por que ele não lê? Porque isso ainda vai se cumprir, que é a sua volta. Ou seja, a Bíblia é uma série de histórias que se completam, que têm os seus enredos, que falam do seu compêndio, mas todas elas apontam para Jesus Cristo e a sua volta. Ou seja, a Bíblia é tudo sobre Jesus. Ai, que coisa linda e que aula que nós acabamos de ter agora. Legal, né? E aí tem uma outra perguntinha, então, que eu acho que se encaixa nisso, e eu acho que já respondeu também. Nós falamos muito que a Bíblia é a palavra de Deus. Exatamente. Isso você já explicou até basicamente no começo, né? E a gente fala que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente busca as Escrituras diariamente, ela transforma, ela age em nossas vidas. Claro. Se a palavra é viva e a palavra de Deus, e ela transforma, como que é esse agir na nossa vida? Esse agir na nossa vida, você vai ter que conferir o que a própria Escritura diz. Porque a gente não pode ficar aqui falando de Bíblia sem ler o que ela vai nos dizer, né? Exatamente. Então, se ela é a palavra de Deus, se você quiser acompanhar aí, Romanos 10, versículo 17, vem assim. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está demandando para mim e para você aqui? Essa palavra, ela gera algo em nós que transforma a nossa vida. Ou seja, ela gera fé. E essa fé, ela é para que você encontre sabedoria. E essa sabedoria é para que eu seja alguém mais próspero, para que eu saiba investir a minha vida melhor, para que eu encontre alguém para casar ou para que eu saiba como conduzir a minha vida? Não. A Bíblia até trata de todas essas coisas, mas a sabedoria que vem pela fé é a sabedoria que o apóstolo Paulo vai dizer que é para a salvação. Então, qual é o objetivo da palavra de Deus? Nos mostrar, pelas profecias, a salvação em Cristo
E essa sabedoria que vem pela fé de contato com a palavra transforma todo o nosso ser. Então, a Bíblia, ela provém os problemas da nossa vida, a solução? Provém. Ela vai tratar dos dilemas da vida? Vai tratar dos dilemas da vida. Ela vai fazer de você alguém melhor? Claro, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Mas, em primeiro lugar, é porque a salvação desse verbo vivo, que resolveu se vestir como nós, de carne, andar entre nós, comer como nós, para ir à cruz, é a melhor tradução de todas, porque ele veio para transformar a vida do ser humano. Ou seja, a palavra te transforma e depois todas as suas atitudes, pensamentos e ações são transformadas por essa vivência da palavra. Muito é isso, bom. né? Olha que legal, gente. Muda até a nossa relação, a forma como a gente olha para a palavra, né, para as escrituras. Pastor, é comum a gente ouvir muitas pessoas falando assim, eu não leio a Bíblia porque eu acho difícil, eu não tenho tanto conhecimento, eu ler sozinho não consigo, Claro. eu me perco na história. Como é que a gente pode falar com essas pessoas, ou como que a gente pode entender sobre isso? Existe essa dificuldade? Ou é só uma barreirinha que é posta mesmo para a gente, às vezes, manter um pouco distante? Como que é essa relação? A gente vai entrar justamente num período de imersão e contato com a palavra, né? Aí eu vou abrir justamente outro texto sagrado aqui, que vai nos dizer lá, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ou seja, essa primeira parte do versículo está dizendo que para algo habitar ricamente é convivência. É que nem a nossa amizade. Se a gente só vai se conhecer melhor, a nossa amizade só vai ser mais rica se a gente tiver o quê? Contato. A gente se conhecer diariamente, aquilo. Então, se você precisa que a palavra ela flua mais fácil na sua vida, você entenda melhor, não adianta, não tem outro caminho. Você vai ter que ler, você vai ter que estudar e você vai ter que ter contato com o Deus dessa palavra. E aí, algumas pessoas assim, pastor, mas eu queria ouvir Deus falar. Você quer ouvir Deus falar, você vai ler a Bíblia. Mas sabe aquele jeito, pastor? Ouvir em voz alta. Então você pega a Bíblia e leia em voz alta. O que eu vejo que as pessoas encontram dificuldade muitas vezes, Tainá, é na forma da leitura. Então você precisa encontrar um plano de leitura bíblica que te facilite o entendimento. Normalmente, a gente, quando está evangelizando, a pessoa está conhecendo a palavra, a gente vai por algo assim menos complexo na literatura bíblica, porque ela é feita de narrativa, ela é feita de histórias, né? De poemas e profecias, escritos e profecias, como a gente viu no começo. Então a gente vai pelo Evangelho, que é a Boa Nova. Então normalmente falam assim, o Evangelho do Amor, leia João primeiro. Aí alguém pergunta, mas pastor, como que eu vou aplicar? Eu só li... Não, aplica João todinho na sua vida. Já é muito. Já é muito, né? Para nós mesmos. Então assim, o que eu vejo de dificuldade? Primeiro você precisa entender quem é você diante da leitura bíblica, no sentido assim, que público eu sou, né? Que público sou eu? Então, qual é a igreja que eu frequento? A denominação que eu estou frequentando, então você precisa saber qual é a leitura pública que eles estão usando, ou seja, qual é a tradução. É revista e corrigida? É revista e atualizada? Então, na leitura pública é uma coisa. Agora, na sua leitura pessoal, qual é a tradução que você está usando que se torne mais palatável, compreensível? E aí você tem diversas traduções. Alguém já perguntou assim para mim, qual é a melhor tradução? Eu digo assim, tenha todas, para você encontrar como que aquela tradução fala melhor ao seu coração. E aí a gente vai ter que entrar aqui rapidamente num sentido, pensa comigo assim, numa linha imaginária. De um lado, você vai ter a tradução literal formal, onde na tradução literal formal, as palavras estão muito arraigadas ao original, e a Bíblia foi escrita em 3 línguas, né? No Antigo Testamento, o hebraico, o aramaico, e no Novo, o grego koiné, que é o simples. Nessa primeira linha aqui no início, onde é muito arraigado ao hebraico lá e aos textos originais, você vai ter sempre traduções muito rígidas, né? Muito difíceis, inclusive, como a própria Revista e Corrigida, que é uma tradução com palavras em português mais antigas, mais difíceis. E aí, caminhando nessa linha imaginária aqui, você vai ter no centro traduções que ficam mais próximos dos originais também,
mas, ao mesmo tempo, elas trabalham por uma equivalência de entendimento do texto que a gente chama de equivalência dinâmica. E na outra linha você vai ter traduções que vão trazer muito mais o sentido da mensagem, que é essa equivalência dinâmica aqui na ponta. Então, vou dar exemplos. Corrigida de um lado, revista e atualizada no meio, equilibrando a balança, e na ponta lá você vai ter nova tradução da linguagem de hoje, a mensagem, que é quase uma paráfrase, mas todas elas servem para que você entenda melhor o texto. Estude, compreenda e se torne mais palatável na sua leitura. Quem é o público que você quer alcançar? Na leitura pública da nossa igreja, a gente usa a revista atualizada. No evangelismo, por que não? Aquele que nunca teve contato com a palavra de Deus, usa a nova tradução na linguagem de hoje, que vai trazer assim muito mais o sentido da mensagem do que estar arraigado aos textos difíceis. Agora, você é um pregador, um exegeta, quer preparar a sua mensagem? Vai lá nos originais, para você fazer a sua exegese. Então, assim, quem sou eu no momento da leitura? Você é um pregador? Você é um evangelista? Você está começando? Encontre a melhor tradução para a sua leitura. Olha, de todas as respostas, eu acho que essa foi a mais completa, assim, a mais didática. Legal. Porque existem muitas dúvidas mesmo referente a isso. Aham. E agora, falando de tradução, Claro. vem aquela pergunta, né? Que todo mundo, assim, na hora que chega para escolher, acho que é por aí que começam as dúvidas, Começam. né? Tem tantas traduções, como assim? Por que existem tantas traduções de Bíblia? Claro, E como que é feito esse processo? claro. Vamos na Bíblia? Vamos na Bíblia. A Bíblia mesmo ela vai nos dizer por que é necessária a tradução, tá? Abra comigo aí se você puder. Essa aqui nasceu agora aqui, lembrei do texto. Você fez a pergunta, eu lembrei. Neemias 8:8 vai nos dizer aqui, ó. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Perceba, eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. O que está acontecendo aqui? Neemias e Esdras, eles estão com o livro da lei, o povo voltou do cativeiro 70 anos depois, já não se falava mais o hebraico antigo, se falava o aramaico já aqui, na época da reconstrução da cidade, dos muros e do segundo templo, e os mais novos falavam aramaico, que foi essa dissidência do hebraico por causa da mistura dos povos, lá em cima, principalmente Samaria e aqueles lugares do Reino do Norte. E dentro dessa mistura, que era uma estratégia que os povos inimigos usavam, né? Mistura todo mundo, perde-se a cultura. Mas os antigos ainda conheciam o hebraico. O que eles estavam fazendo, e a NTLH é muito legal, que diz assim, eles iam lendo e traduzindo o texto. O que aconteceu aqui em Neemias foi uma tradução simultânea da palavra de Deus que estava em hebraico, e eles iam fizeram um púlpito, inclusive, para que a lei fosse lida lá, e diante daquele púlpito, lia-se em hebraico, e eles espalharam os levitas entre o povo, que iam falando entre as pessoas, olha, o texto que está sendo lido é isso, isso e isso em aramaico. E não só isso, é a primeira escola bíblica dominical. Gente! Porque eles vão lendo, eles vão traduzindo e eles vão dando explicações. Qual é a necessidade da tradução, Tainá? A tradução é porque a língua é viva. E a gente tem uma tradução muito legal, por exemplo, que é a Bíblia em Braille. É a língua do coração dos cegos. A gente está fazendo agora lá na SBB o Sinal de Esperança, que é a tradução da Bíblia todinha em Libras, ou seja, a Bíblia em vídeo, para que a comunidade surda entenda a palavra de Deus. Agora, quando você tem uma história de tradução de tribos que são da oralidade, você tem que construir a gramática e traduzir. Aí chega num povo lá, onde o tradutor estava andando entre o meio do povo, e não encontrava porque eles não conheciam a palavra perdão. Como falar de perdão, de um Deus perdoador, que perdoa através de seu filho, para um povo que não conhecia a palavra perdão? Aí ele ficou lá 10 anos construindo a gramática e não encontrava a palavra perdão naquele povo, no meio daquele povo. Foi quando ele olhou na porta de uma das casas daquela tribo, uma queixada de animal seca. E ele perguntou para um dos líderes, falou, esse é algum tipo de superstição, essa queixada de animal seca? Ele falou, não, aquela casa está dizendo que vai haver vingança na tribo, porque alguém roubou, porque alguém machucou, porque alguém matou alguém da sua família, e já se avisa na tribo, aquela casa vai fazer vingança no nosso meio. O tradutor volta correndo para sua escrivaninha, escreve, manda para as sociedades bíblicas, e o Novo Testamento começa a voltar.
E Jesus está na cruz do Calvário e diz assim o texto na língua daquela tribo: Senhor, não pendure mandíbulas contra eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles entenderam, Tainá, o perdão de Deus e a tribo toda se converteu. Por isso que é necessária a tradução. Você entende hoje? Porque a língua é viva, as pessoas precisam entender, e foi isso que Lutero fez, quando lá na Reforma, ele quis dizer assim, olha, Moisés precisa falar tão bem o alemão que as pessoas não saibam que ele é judeu. Ou seja, a língua, na língua do povo, na língua materna, no coração. Por isso que é necessário, né, a tradução. Gente, que coisa linda, quanta história. Muita história. Se eu passasse amanhã aqui, iam surgir muitas histórias, e algumas até engraçadas, de tradução bíblica. Mas é isso, a tradução é necessária para alcançar as pessoas. E nós ainda temos mais de 3.000 línguas no mundo que ainda não tem uma porção sequer da Bíblia. Gente, pastor. Então tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho mesmo. Verdade. Para quem está aqui em São Paulo, para quem está passeando, pode conhecer o Museu da Bíblia? Pode. Fica lá em Barueri, é só você colocar lá o Centro de Eventos de Barueri, ou lá no seu aplicativo de GPS, né? Uhum. Você pode colocar ali Museu da Bíblia Barueri, ele vai te dar o caminho, e lá vai ter gente que vai te contar mais histórias do que essas, mostrar as traduções diversas, são muitas traduções, são muitas histórias. Tem, por exemplo, a Bíblia de um dedo, é uma outra história. Um judeu lituano que foi para a China evangelizar, se converteu ao cristianismo, um judeu, chegou lá, ele contraiu uma paralisia, só movia um braço, mas ele traduziu a Bíblia toda para um chinês que ele compreendeu, que era como se fosse um mandarim hoje, e ele digitou, datilografou toda a Bíblia com apenas um dedo. São histórias da tradução. A gente podia fazer um programa uma outra vez, Tainá, só sobre histórias da tradução. Seria fantástico. Podíamos. Podia. Olha, você que está aí acompanhando, gostou da ideia? Então deixa aqui mais de um sim, só manda um sim que já é suficiente para a gente poder marcar esse encontro, a gente ir lá, falar sobre esse processo, mostrar esse processo, né? Por isso que as traduções são necessárias. A língua é viva, ela muda. A Nova Almeida Atualizada é uma tradução muito boa, tecnicamente ela é a 3ª edição da RA. O que a gente fez foi pegar as palavras mais difíceis, como concupiscência, irrisão, prevaricar. Jó 15, 27, enxúndia nas ilhargas. Está lá na RA. Aí você tem que entender, e o dever de casa, olha lá na RA e depois olha na NA. Você vai entender. Está com as duas Bíblias juntas. Tenha todas as traduções para você entender melhor a palavra de Deus. Pastor, eu quero muito mesmo agradecer a sua participação, a sua vinda aqui, por compartilhar esse conhecimento com a gente no nosso primeiro dia de setembro. A gente está começando o mês e já com conhecimento e com incentivo para você. Leia a Bíblia, gente. É verdade, é verdade. Então, é isso. Se eu posso deixar uma última palavra, né? Diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, Salmo 1, versículos 1 e 2, onde você deve meditar em grandes porções, ler a Bíblia toda. Vá do início, você que está começando agora, pega de Gênesis lá, lê em média assim, quanto é grandes porções, pastor? 3 capítulos por dia. E você vai conseguir, talvez, ali em um ano, ler a Bíblia toda, o que é muito importante. Então, se vai um conselho do seu pastor, aquilo que a sua alma almeja, mais do que tudo, é ouvir a voz do seu Criador no início do dia. Faça isso e você vai ter uma vida transformada. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Deus continue abençoando o ministério, abençoando esse trabalho tão incrível que é nessa missão de levar a palavra de Deus, de torná-la acessível a todos. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Que possamos todos ler, viver e compartilhar a palavra de Deus. Amém. Amém.